tarde. Bem-vindos a mais uma conferência ou conversa deste programa de conferências, concertos, performances, exposições que estamos a fazer durante o segundo semestre aqui na Escola das Artes, sobre o tema do estrangeiro, um tema proposto, embora pela escritora Jaimília Pereira de Almeida, que está a fazer a curadoria deste ciclo connosco. Hoje temos connosco a Beatriz Batarda e o Marco Martins. Muito obrigado por estarem connosco. Isto é uma espécie de desejo antigo que tanto o Nuno como eu tínhamos de trazer os dois à escola. E então eu vou fazer uma pequena apresentação do Marco e da Beatriz, apesar de se calhar para muitos de vocês não ser uma apresentação desnecessária, mas se calhar vão aprender algumas coisas que não conhecem da biografia de ambos. Como sempre, nós temos as usual, we have a QR code in the screen for the ones that don't speak Portuguese, and you can follow the live translation of our conversation. E sintam-se à vontade para interromper. O Marco e a Beatriz são pessoas fixes, por isso estão aqui para conversar convosco. Então vou fazer esta breve apresentação de ambos. Beatriz Batarda nasceu em 1974 em Londres. Tem uma longa carreira como uma das mais relevantes e destacadas atrizes portuguesas. Estreou-se no cinema com Tempos Difíceis, quando tinha 14 anos, do João Botelho, em 1988, a que se seguiram participações em Val Abraão, A Caixa, de Manuel de Oliveira, ou Elas, de Luís Galvão Teles. Nesse mesmo ano, 1997, se não estou errado, decidiu mudar-se para Londres para poder estudar representação na prestigiada Guildhall School of Music and Drama, onde se distinguiu como melhor aluna. Em 1998, Batarda foi escolhida para integrar o importante programa Shooting Stars da European Film Promotion. Trabalhou com cineastas como José Álvaro Moraes, Margarida Cardoso ou João Mário Grilo. Venceu numerosos prémios. São muitos os papéis fulgurantes da Beatriz. Não esquecerei a angustiada Ana, em Quaresma, de José Álvaro Moraes, ou a desesperada Carla, de Noite Escura, de João Canijo. Com o mesmo realizador, participou no díptico Mal Viver, Viver Mal, onde desenvolve o papel de uma mãe que, de tanto querer proteger a filha, a impede de viver plenamente. No teatro, estreou em 1994, ao lado de Luís Miguel Sintra, no Teatro da Trindade, com o emblemático Teatro da Cornucópia. Trabalhou também com Carlos Pimenta, João Perry, Diogo Dória, entre outros, e é também encenadora. Desde sempre conciliou o seu trabalho de atriz com o de professora de representação. Marco Martins é professor de cinema na Escola das Artes. Estudou na Escola Superior de Teatro e Cinema e na Tisch School of Arts. Tem um trabalho multifacetado: encenador, artista visual, realizador, tanto para cinema, televisão como publicidade. Fundou a produtora Ministério dos Filmes, uma das mais conhecidas produtoras de publicidade em Portugal. A sua carreira como realizador inicia nos anos 90, mas tem o seu momento detonador com a estreia na longa-metragem com Alice, de 2005. À época, um dos casos raros do cinema português a enfrentar um real citadino. Estreou nesse ano no Festival de Cannes, dando início a um percurso fulgurante que teve como capítulos seguintes Como Desenhar um Círculo Perfeito, São Jorge e, finalmente, Great Yarmouth, Provisional Figures. Todos eles passaram por festivais importantes como Roterdão, Veneza ou San Sebastián. Em 2018, realizou para a RTP a série de ficção Sara, protagonizada pela Beatriz. Em 2022, fez um documentário sentimental, Um Corpo que Dança, sobre o Ballet Gulbenkian. No campo das artes visuais, colaborou com artistas como Michelangelo Pistoletto, Filipa César ou Fernanda Fragueteiro. Em 2007, Marco Martins e Beatriz Batarda fundaram o Arena Ensemble. Do statement artístico desta companhia, podemos ler, e eu vou citar:
O Arena Ensemble é uma plataforma para o desenvolvimento de projetos artísticos, revelando sempre uma preocupação pelo risco e experimentação, na procura de novas práticas teatrais e performativas, ancorada no cruzamento de diversos géneros artísticos. O trabalho da companhia surge cada vez mais do encontro com comunidades específicas e periféricas com quem desenvolvem longos processos de criação que desafiam uma economia de produção e em que a vida da história dos seus intérpretes, muitas vezes não atores, são a base dramatúrgica dos espetáculos. Longe de um teatro dito documental, cada projeto implica novos métodos de pesquisa e investigação, recurso a práticas interdisciplinares, constituição de novas equipas e de maneira a responder à sua especificidade. E termina a citação. Recentes produções da Arena são Todo o Mundo é um Palco, Pêndulo, Selvagem, Natureza Fantasma, Provisional Figures Great Yarmouth e, finalmente, o último de todos, que estreou há muito pouco tempo, A Colónia. Nesta arena de hoje, e cito o título desta conversa, certamente vão ser falados 3 projetos singulares que eu apresento de forma também a abrir a conversa. Um de cinema, Great Yarmouth Provisional Figures, outro de teatro, Perfil Perdido, e outro de televisão, Sara, em que Marco e Beatriz trabalharam em conjunto. No primeiro, Beatriz encarna uma solitária, mas feroz Tânia, que lidera um grupo de trabalhadores imigrantes em fábricas de produções de Peru, vistos pela Câmara desencantada de Marco. No segundo, utilizando um palimpsesto de textos, discute-se a delicada e intensa relação entre filhos e pais. No terceiro, usa-se a televisão para dar conta, de forma irónica, da falência de uma atriz. Nas criações conjuntas de Marco e Beatriz, há uma entrega e um amor tanto à arte como à vida, porque ambos se implicam pessoalmente nos universos e comunidades com quem trabalham, assumindo a complexidade da arte, o cinema, o teatro, e a sua intrínseca relação com a vida. Os dois tentam, e vou citar um escritor já agora, porque nós nestas conversas temos trazido muitos escritores, para citar Virgílio Ferreira. Então, começa outra vez a frase para fazer sentido. E da sua intrínseca relação com a vida, os dois tentam, para citar Virgílio Ferreira, trazer o espanto para o que não tem espanto nenhum. Muito obrigado mais uma vez pelos dois estarem aqui connosco. Sei que têm muito para dizer com aquilo que fazem em conjunto e, de certa forma, gostava que falassem um pouco do vosso trabalho em conjunto a partir desta abertura. Não sei se querem, se alguma coisa vos surge. Obrigada. É um prazer. Generosa. Bom, está ligado, senhor. Ok. Antes de mais, boa noite ou boa tarde. Pois é um corpo de trabalho muito, muito grande e muito vasto que cobre diversas áreas, mas eu penso que o que nos traz aqui é muito mais falar sobre a nossa colaboração, e era essa a proposta. E nesse sentido o título Arena surge por um lado porque quando decidimos formar uma companhia esse era o nome, mas muito mais porque esse era o nome, porque era um lugar por um lado de encontro, por outro lado de combate e um lugar feroz, ou seja, encontrar na arte não um lugar confortável, mas um lugar sempre de pesquisa, de procura, e um lugar onde eventualmente nós colocamos as questões que importam e que são as mais, não só em termos políticos, mas em termos pessoais também. E esse tem sido um trajeto muito intransigente, quer no cinema, quer no teatro, e que tem conhecido etapas
diferentes. Nem sempre foi assim. O meu encontro com o teatro, digamos, mais político, mais virado para os não atores, mais social, surge mais ou menos por volta de 2005, 2006, com um projeto chamado Estaleiros, numa altura em que os estaleiros de Viana do Castelo estavam para fechar e eu fui convidado para fazer um projeto dentro desses estaleiros e trabalhar com os próprios empregados desse estaleiro naval. E eu nunca tinha trabalhado com não profissionais. A minha experiência de teatro também não vem do teatro, portanto era relativamente pouca. Eu chego ao teatro pela via do cinema, não pela via do próprio teatro. E há um encontro com este corpo do não ator, com esta vertente mais, digamos, de construção criativa de um espetáculo a partir do nada, ou a partir de, se quisermos, de uma, vamos chamar de uma realidade que eu encontro naquele espaço e que revoluciona um bocado o meu trabalho, quer em teatro, quer em cinema. E pronto, e esse trabalho começa também, de alguma forma, a contaminar a maneira como eu crio os meus espetáculos e como o meu cinema começa de alguma forma a modificar-se. Também no trabalho com o ator, essa pesquisa, esse trabalho da realidade social e política em que eu vou trabalhando começa a modificar, ou seja, olhar para o corpo do intérprete enquanto um corpo que político, no sentido, ele é sempre político, mas no sentido em que ele é a representação de um determinado contexto social e político que eu falo nos filmes ou nas peças. A nossa relação é uma relação de colaboração, posso dizer de colaboração porque é um lugar de encontro muito único, ou seja, eu acho que na nossa vida artística, na minha em particular, enquanto encenador e realizador, vão-se criando diversos encontros ao longo da vida, uns mais profícuos, outros menos profícuos, mas é muito raro encontrar num intérprete um lugar de partilha e um lugar de liberdade em que nós sentimos que toda a experimentação é permitida e é possível. E, portanto, que existe uma vontade com quem nós estamos a trabalhar em que essa experiência vá o mais longe possível e que se possa testar os limites não só artísticos, mas pessoais também, ou seja, que existe esse compromisso perante a obra que estamos a criar. E quando existe esse encontro, existe o desejo de continuar essa colaboração, um pouco como se ela fosse ela própria, essa colaboração, por vezes o próprio motor da criação. E esse lugar de encontro com a Beatriz é um lugar muito, muito particular e que eu experienciei muito poucas vezes na minha vida. E portanto, essa vontade nestes últimos anos de criar projetos em que fomos colaborando de formas muito, muito distintas. Acho que os 3 projetos são, de alguma forma, quase várias facetas do que é, pronto, que é o meu corpo de trabalho. Ai, desculpem, está a fazer muito barulho. Então, boa tarde, boa noite. Eu também vou aproveitar para fazer aqui uma pequena apresentação, porque acho que a premissa é falarmos sobre este encontro destas duas cabeças, destes 2 corpos também, de certa forma, e o lugar do intérprete é um lugar
que levanta muitas questões num tempo ou numa época em que há uma certa obsessão com os direitos autorais, com a marca autoral da criação, que eu acho que marca muito este século. Se olharmos para a história das artes, enfim, para centenas de anos atrás, a relação com a arte era muito diferente. E, portanto, esta relação com a arte e com a marca autoral e com o craftsman, o artesão, ou com o intérprete, são sempre lugares que estão em constante mutação. E são formas, todas elas são formas de expressão. O lugar do intérprete, para mim, é um lugar de expressão, de liberdade, de exercício de liberdade, mas também é um desejo de comunicação, de compreensão do mundo, para compreender o próprio. E tem alimenta-se deste fenómeno incrível que é poder fazê-lo a partir daquilo que é o desejo da criação de outra pessoa, do sonho de outra pessoa. Portanto, tem essa beleza de ser uma viagem menos solitária do que quando já me aconteceu ter que estar a escrever um texto, ou estar uma peça de teatro, ou criar um objeto sozinha. É uma viagem muito mais solitária. Quando há esse encontro com o intérprete, de repente, agora do ponto de vista do intérprete, não do ponto de vista do autor, mas do ponto de vista do intérprete, é um lugar muito mais feliz, de certa forma. Porque é um encontro verdadeiro de um amor, e eu ouso chamar-lhe amor porque se isso não é amor, então não sei o que será o amor. Mas é um amor, de facto, elevado num sítio que não pertence ao planeta Terra, não pertence à ordem, às regras e às premissas daquilo que a nossa vidinha, pelas quais a nossa vidinha se rege, não é? Os nossos valores capitalistas, os nossos valores do consumismo, os nossos valores do iPhone e por aí fora. E, portanto, é de facto o exercício máximo de liberdade. E eu sempre tive esta consciência mais ou menos consciente desde muito cedo, e fui aprofundando essa consciência, não é? Quando eu fui estudar para a Inglaterra, já tinha alguma experiência profissional, como dizias há pouco, Daniel, comecei muito cedo no Teatro da Cornucópia. Eu estava a ouvir esses nomes e estava a pensar, meu Deus, és mesmo antiga. Isto são nomes, o que é que eles sabem lá, quem são essas pessoas? Mas pronto, à época eram pessoas, eram instituições e pessoas de referência e pais artísticos para a minha geração. E senti-me bastante, olhando para trás, que tive esse privilégio de poder beber de cabeças de facto excepcionais e que marcaram o rumo da identidade cultural do nosso país. Isto para dizer que comecei de facto no Teatro da Cornucópia, comecei a fazer cinema muito cedo, na verdade foi aos 12, porque o filme saiu quando eu tinha 14, mas foi filmado quando eu tinha 12, e portanto essa relação com o exercício de liberdade através da interpretação foi uma coisa que foi me ocupando cada vez mais. E quando estudei em Inglaterra, a minha tese final era sobre... Foi uma tese de reação, normalmente não é? Dizem que as teses de doutoramento ou é para apresentar uma ideia nova, que não há, ou para estragar as ideias que já foram escritas, não é? Destruir os mestres. Pelo menos a mim disseram uma vez isso, se quiseres fazer um doutoramento, ou segues esse caminho, ou segues outro caminho, que eu achei bastante curioso. Mas sim, de facto, essa tese era uma tese reativa a uma forma de estar nesse mundo da interpretação, que era sobretudo em Inglaterra, que era uma resposta muito comercial, produtos muito comerciais, eficazes, portanto um acting muito eficaz, com entoações e com maneirismos e formas de estar em palco, e mesmo na câmara havia todo um acting codificado,
mesmo no cinema americano da época, estou a falar da época, enfim, anos 90, início dos anos 2000. Antigo, não é? Eu sei. E, portanto, em reação a isso, escrevi aquela tese em que, como boa portuguesa em Inglaterra, fui buscar as origens da boa tourada e fiz uma comparação com aquilo que eu idealizava como uma postura de um ator, seria a postura de um forcado no combate com esse deus Mitra, essa besta do touro. E, portanto, um combate franco, mano a mano, olho no olho, de forças muito, muito desequilibradas, não é? Que, no fundo, é o perigo, o risco, o medo, a morte do ego. E todo o trabalho que eu fui desenvolvendo a partir daí, depois mais tarde, quando criámos o Arena, foi sempre nessa procura de como é que um ator se pode posicionar num lugar de comunicação, mas que seja um lugar de apropriação. Ou seja, permitir que o espectador veja, em vez de se colocar numa posição de mostrar ao espectador. E parece que isto é muito simples, mas eu tenho dedicado a minha vida toda à procura desse lugar. Sair de um lugar de mostrar para passar a estar num lugar de habitação total. Não estou a falar de método, nem. Já estamos noutro campeonato aqui, estamos à procura de outras coisas, mas como se, sem sequer pretender conduzir o olhar do espectador ou mesmo da câmara, mas conseguir perceber o que é que o realizador, no caso do cinema, o que é que o realizador está à procura, o que está a fantasiar, está a construir imageticamente, essa iconografia que está a querer construir, e conseguir ir ao encontro disso e eventualmente potenciar com uns pozinhos e surpreender esse criador, que também é uma coisa que dá muito prazer, não é? Que é, de repente, poder surpreender o encenador ou o realizador, a pessoa que está a depositar em ti a sua gema. Pronto, e nesse lugar encontramos-nos e falamos muitas vezes disso em entrevistas e tudo. Um diz mata, o outro diz esfola. Encontram-se dois loucos e é um jogo perigoso. É um jogo... Eu acho que tem a ver muito com um grande respeito pelo processo, e que o processo ocupa a grande parte da obra. Ou seja, quando para encenar, por exemplo, uma peça, nós escolhemos estar 6 meses, por exemplo, dentro de determinado contexto, ou quando nós, por exemplo, em relação a Great Yarmouth começa também com uma peça de teatro que eu fiz, e, portanto, é um processo também de estar dentro daquele lugar, a conviver com aquelas pessoas que vivem ali durante cerca de 3 anos. Isso, para mim isso é fundamental, porque eu acho que no processo de construção de um filme ou de um espetáculo não há propriamente uma ideia. Ou seja, aquilo que nós chamamos uma ideia é um desejo, não é? É um desejo de mergulhar em determinado lugar e falar sobre determinadas pessoas. Mas está longe de ser uma ideia. A ideia é algo que surge várias vezes durante um processo, se nós formos fundo nesse processo, se fizermos a nossa parte, se for um trabalho exaustivo durante meses, a uma dada altura há algo que se aproxima de uma ideia e que surge. Por isso, quando eu falo com os alunos e etc., essa ideia de eu tenho uma grande ideia. Sim, a ideia o que chama-se uma ideia é muito mais um desejo, a natureza do desejo, e depois esse compromisso
de aproximação, neste caso de Great Charmers, por exemplo, do outro, ou no caso do perfil perdido de um determinado, vamos lhe dizer, tema, não sei se é bem um tema, mas pronto, de um determinado, de uma relação que nós queríamos trabalhar, que era a relação de um pai com um filho, a relação, essa relação. E a uma determinada altura do processo, eu no meu caso descubro porque é que eu estou a fazer aquele filme ou aquela peça. Portanto, eu parto de um desejo e depois, às vezes, não, acho que durante. Quando é preciso escrever. Sim, mas isso depois é outra coisa. Mas acontece esse momento. O trabalho com o intérprete é uma parte, obviamente, substancial num filme desse trabalho, e é um lugar de encontro e também de partilha. E que é um trabalho muito, muito duro, porque é uma relação que nasce talvez de um enamoramento ou de uma vontade de trabalhar com aquela pessoa, e que depois durante o processo vai tendo vários resultados, vai tendo vários momentos, digamos assim, até chegar a um lugar que é um lugar de encontro nesse sentido. Quando nós, por exemplo, em relação a Great Yarmouth, parte de uma pesquisa vasta e de um trabalho com trabalhadores portugueses, imigrantes naquela região de Inglaterra, e de algumas das mulheres que eu fui encontrando e que depois apresentei à Beatriz, e do trabalho naquele lugar. Mas o filme nunca deixa de ser uma obra que é a minha, e no caso também da Beatriz, da construção sobre aquelas pessoas, sobre aquele lugar. E esse é o trabalho, esse é o verdadeiro trabalho de um realizador no trabalho com um ator. É esse encontro de um lugar de criativo em que a minha visão sobre aquele lugar e a interpretação, eu gosto mais da palavra intérprete, na verdade, Cato, e a interpretação da Beatriz do que são aquelas pessoas, chegam a um lugar, uma leitura. Não, eu gosto muito de concordar com o Marco. É raro, mas em público sempre. Não, essa ideia de que a interpretação é uma leitura, a maneira como nós percepcionamos um momento, a maneira como vocês nos estão a ver agora, como vocês estão a ouvir, com mais ou menos atenção, se conseguem estar a seguir o que estamos a dizer, ou se estão distraídos a observar como é que o Marco põe o seu dedo nos seus lábios, ou a Beatriz cruza a perna, ou o Daniel coça a barbicha, e o que está a acontecer é igual para todos, mas o que cada um está a escolher ler, não é? Essa interpretação é que torna o acontecimento único e particular, e é aí que o olhar do realizador, a câmara, onde ele põe a câmara, que pode mudar tudo, não é? E a montagem pode mudar tudo. E, portanto, sim, o intérprete, quando está a dar a sua própria leitura e entregando, no fundo, o seu corpo ao serviço dessa coisa maior, sacrificando como veículo de uma coisa qualquer maior, não pode pretender estar a controlar nem onde está a câmara, nem a lente, nem a montagem. Tem que confiar absolutamente e cegamente e deixar-se ver, deixar-se revelar, seja lá onde estiver essa câmara. Correndo o risco, depois da sua performance, ser uma grande porcaria, para não escolher outra palavra, porque era outra que me apetecia, mas, ou ao contrário, muitas vezes conseguindo até salvar aquele ator que naquele momento não esteve bem, porque
pronto, eu sei, eu sou brilhante, mas muitas vezes não estive bem e fui salva pela montagem que o Marco fez da cena. Não só pela maneira como filmou, mas como depois é montado. E isso é válido para qualquer ator, uns mais frágeis ou aqueles que têm esse mito. Uhum. Mas há aqui um aspecto no teatro já não há já não é bem assim. Aí o ator também é o montador, não é? Também, sim. Falando de Great Yarmouth, por exemplo, há um processo que é um processo de apropriação daquele lugar e que é um processo de investigação que é feito pelo ator também e que para mim é fundamental, ou seja, o processo é muito longe de entregar um script e depois ir para uma sala de ensaios. Isso não me interessa particularmente, cada vez me interessa menos, porque eu acho que há um lado físico que é fundamental e que eu acho que o ator percebe muito mais através do corpo do que através da sua experiência pessoal prévia àquele trabalho. E, portanto, por exemplo, não só no caso da Beatriz, mas no caso, por exemplo, do Romeu Runner, que era assim o primeiro papel que ele estava a fazer maior e, portanto, por exemplo, ele teve em Great Yarmouth a trabalhar com os imigrantes, teve a trabalhar a fazer cuidado de cães, de corrida, a ir para as corridas, a fazer, ou seja, no fundo, e isto não tem a ver com uma ideia de método, não é para copiar é para perceber o contexto onde está a trabalhar, o contexto político, o contexto social, a intimidade daquelas pessoas, o que é que se joga naquele lugar. Até porque a personagem dele é uma personagem quase inexistente, porque nunca houve um português a trabalhar nas corridas de cães. As corridas de cães, apesar de tudo, é uma coisa bastante inglesa, não é? Os portugueses trabalham nas fábricas de perus, ou nos bares, ou noutra coisa qualquer, mas não ali. E em ingleses brancos, exato. E, portanto, alguém que não conhece de todo o que é a realidade de Great Yarmouth, o que é a realidade da imigração, que era o caso de todos os atores que entraram para o filme e, portanto, estavam a ter há um primeiro momento que é um momento de contacto com o que é aquele lugar, o que é a temperatura daquele sítio, o que é a forma como os portugueses são olhados naquele sítio. E é a partir daí que começam a existir conversas entre mim e os atores sobre o que está na página e que muitas vezes, se tudo correr bem, é muito alterado em função dessa experiência. Ou seja, no fundo é como se eu tivesse uma experiência prévia e mais profunda de vários anos, neste caso, que deu origem àquele... Mas eu depois preciso que os atores estejam não a submeter-se a uma simples direção, mas que sintam no corpo o que é a experiência física daquele lugar. A memória, não é? A memória no corpo. Por isso é que nós, quando estamos a dizer já não tem nada a ver com método e Lee Strasberg e não sei o que já estamos noutro campeonato. É porque, entretanto, também há esta relação do DNA, não é? Da impressão da memória no nosso DNA e como isso pode alterar o nosso DNA. E, de certa forma, a apropriação de uma personagem também passa por essa mutação do DNA do próprio ator. E, portanto, não é um exercício de cópia ou de imitação de comportamentos ou de posturas ou de tiques. É outra coisa, é sujeitar o corpo a uma memória que vá transformar, de certa forma, o meu DNA e que isso, confiando que isso irá transparecer e que a lente irá captar isso. Sim, eu acho que o corpo percebe mais rápido que a cabeça. O corpo mais profundamente também do que a cabeça. Há uma inteligência no corpo que é maior. Ou seja, quando os intérpretes do filme foram trabalhar para uma fábrica de perus e degolar perus, o que não se trata de método, é o corpo aprender uma experiência que vai imprimir dentro do ator uma nova sensibilidade, um novo olhar no sentido dos olhos do ator, quando filmamos os olhos do ator, não é? Não é o olhar dele sobre o filme ou sobre a personagem, é mesmo nos olhos. Não é só o olhar crítico, é o olhar sensorial e afetivo. Portanto, é um processo
que é feito dessa forma, ou seja, por exemplo, eu agora estou a preparar um novo filme e os autores vão perguntar, mas quando é que nós ensaiamos? Eu disse, olha, vai lá, porque o novo filme é sobre o Partido Comunista e a clandestinidade, o que é um filme mais difícil, por exemplo, de ter uma experiência, digamos, porque é uma vivência, porque é um filme histórico, mas o meu trabalho é no sentido de tentar proporcionar aos atores durante 1 mês, 2 meses, o máximo de tempo possível, alguma da experiência, por exemplo, do combate político, de ir a reuniões políticas, de ir a encontros em relação, por exemplo, de pedagogia, em relação, enfim, trabalhar numa escola, trabalhar com crianças, porque no fundo é a temática do filme. E depois, a partir daí, podemos começar a trabalhar sobre a personagem, digamos assim. Mas eu acho que este lado do corpo é fundamental e para mim também no teatro eu cada vez mais começo por aí e tenho largos períodos em que eu estou a trabalhar só sobre o corpo e não sobre o texto ou sobre a minha visão dramatúrgica sobre... Sendo que a dramatúrgica liga-se diretamente à palavra ação, não é? A ação, o drama da ação. Portanto, que é uma coisa também muito importante para mim, na minha forma de ver o cinema. Eu faço sempre esse exercício de pensar um filme, se eu tirasse o som todo, o que é que ficava? Ou seja, tentar que o filme visualmente funcione muito antes das palavras. E pronto, e por isso também essa que a gente se ligação ao casava movimento. bem. É porque eu sou muito mais a favor a imagem da palavra. Exato. Ou seja, a imagem que se constrói na cabeça e não aquela que completa aquela que estamos a apresentar. Mas pronto. Mas agora já não. Acho que se calhar mostramos material aos senhores, ou não? Sim, nós tínhamos um excerto do Great Yarmouth para mostrar, não é? Eu não sei só até que ponto não queres fazer algum contexto, Marco, ou preferes ver primeiro? Mas eu já agora, por exemplo, tenho uma dúvida. Se puderes contar só muito rapidamente como é que nasce numa peça e depois vai para um filme, e esse processo também é interessante, e se na peça não estavam os atores do filme, não é? É outra coisa. Então, desculpa, não sei. Eu não li. Está pelo menos. Muito importante. É verdade. O que acontece é que, em relação a Great Yarmouth, foi que eu fui convidado para trabalhar com a comunidade portuguesa, através de um teatro local, e pelo British Council, que no fundo financiou a minha ida para criar um espetáculo que se estreou no Festival de Norwich. Porque havia uma grande comunidade portuguesa que não tinha, do qual se desconhecia e que vivia completamente à parte e getificada do que era a restante população de Great Yarmouth, que já em si é uma cidade bastante getificada. E eu comecei a trabalhar com os trabalhadores de Great Yarmouth, trabalhavam na indústria da transformação animal, nas fábricas de produtos, sobretudo numa fábrica chamada Bernard Matthews, que é uma fábrica que existe há muitos anos e é a maior fábrica em Inglaterra, na criação de um espetáculo que refletisse sobre essa imigração. Na altura começou-se também a falar do Brexit e, portanto, essa população imigrante portuguesa sofria grandes pressões, e eu pensei também em trazer a população residente de Great Yarmouth e nativa para a peça. E, portanto, a peça acabou por ser muito mais, se quiseres, sobre Great Yarmouth do que sobre a imigração portuguesa em particular. Porque Great Yarmouth é um sítio quase de degredo, um último sítio para onde existe onde existe uma toxicodependência muito grande, com muitos problemas sociais. E na peça havia pessoas que tinham trabalhado nos clubes, havia pessoas que tinham tido problemas de toxicodependência e havia imigrantes portugueses. E, portanto, tudo isso coexistia no mesmo espetáculo, que se chamava-se Provisional Figures, ou seja, a Inglaterra em inglês tem o duplo sentido
de figures ser uma figura e um número, não é? Portanto, que era como se identificava os portugueses com uma situação não definida no Reino Unido, nos dados estatísticos. E esse trabalho, que durou bastante tempo, por muitas razões, principalmente por uma questão de fixação de elenco, porque era um trabalho, o trabalho dentro das fábricas é um trabalho muito duro, é um trabalho sazonal, e portanto muitas vezes eu comecei a trabalhar com elenco, mas depois esse elenco acabava por voltar para Portugal, ou desinteressava-se do espetáculo, bom, acontecia várias coisas até à fixação de um elenco de cerca de 12 pessoas que fez o espetáculo e que depois a partir desse espetáculo eu escrevi o filme. No filme, quem ficou do espetáculo foi o Bob Elliott, que está nesta sequência de abertura que vamos ver e que foi uma ideia. Isso é uma ideia. Ou seja, ao fim de eu trabalhar muito, encontrei uma pessoa dentro daquele universo e dentro daquele sítio tão escuro que trabalhava numa reserva de animais e que tinha dedicado toda a sua vida à migração de animais e aves e que neste momento estava a trabalhar num supermercado. E isso desbloqueou vários aspectos dentro do filme, tanto que é a sequência de abertura e de fecho do filme. Queres dizer? Não, ia dizer que é isso, há uma premissa, não é? Que é a migração, mas de repente, quando tu vês o filme, já está para lá disso. Já vem a ideia que nasceu do espetáculo, que foi esse confronto entre o animal morto, o matadouro, e a migração da ave, do animal livre. E isso sente-se no filme, esse lado muito mais metafórico e poético e bucólico até da ideia de migração. E deixa de ser sobre organização política ou económica, ou, enfim, todos esses itens que servem os concursos de apoio. Sim, o filme e a peça também, a partir da descoberta do Bob, passa a ser uma reflexão maior sobre a liberdade e sobre a condição humana. Animal, também somos animal. Pondo-na nós na mesma condição. Vamos ver isso um bocadinho. Eu propor-vos só, como o tempo está a correr muito depressa, vou fazer-vos uma pergunta sobre isto e vocês também me digam o que têm a dizer e depois passamos para ver se há perguntas. Certo. Espero eu que haja bastantes perguntas da malta. Se permites, não, só eu escolhi esta sequência porque é uma sequência bastante complexa, é uma construção, uma grande construção e que tem em si muitos dos aspectos de que falámos um pouco na introdução, ou seja, o início do filme, tem as legendas iniciais que nos contextualizam no tempo e no espaço e no momento político, mas depois o primeiro texto é um texto do próprio Bob. No meu trabalho com ele e ele está a contar um pouco da sua vida. E que eu achei sempre que era a abertura do filme e era a abertura também da peça do Provisional Figures. E é a partir um pouco desse texto e dessa história daquele lugar que, no fundo, é como se os pássaros fizessem o percurso que ele faz, ou seja, até entrar na casa de Tânia. E depois esta relação, a descoberta desta personagem, cheia de contradições, em que a primeira contradição não é esta dela salvar um passarinho que está ali e depois ir trabalhar numa fábrica de morte industrial de aves, exato. E esta construção com a Beatriz, lá está este momento da interpretação que foi trabalhado entre mim e ela até à exaustão, ou seja, aquela coisa tão simples de ela estar a repetir palavras, e quais é que são as palavras, e como é que as repete, e como é que ela está enquanto as repete. Eu acho que é um momento único de interpretação, que eu não vi muitas vezes, e extraordinário da Beatriz, e lá está, e esse é um sítio de encontro, mas é um sítio de encontro que nasce através
Nós quase que fazíamos esta cena quase todos os dias, não naquele lugar, este é um sítio, mas depois de repente ela estava à espera de uns trabalhadores noutra cena, ou estava num café a comer fish and chips, e nós ou eu dizia, Beatriz, bora lá tentar outra vez ela dizer palavras, e continuávamos. E a Beatriz ia fazendo mais palavras, ia gravando, ia ouvindo. Portanto, porque para mim essa era a definição de alguém que se queria transformar noutra pessoa e que não conseguia e que fazia isso através de uma, por um lado, de uma certa incompetência. Estávamos a falar ali, esta personagem é tão incompetente no sentido em que ela não consegue chegar onde ela gostaria de chegar, e ao mesmo tempo muito contraditório. E por outro lado, também falar de uma coisa que eu não falei e que tem a ver com este trabalho da pesquisa. Eu, quando comecei a trabalhar na peça, e isso talvez também esteja na razão pela qual depois também o filme foi construído em cima desta figura, era que eu comecei a ouvir falar desta personagem, que era a mãe dos portugueses, que era uma senhora que ajudava os portugueses a integrarem-se na fábrica e fazia esta relação com os hotéis, etc. Pronto, e por último, todas as pessoas que estão no filme, nesta primeira sequência, são de facto os trabalhadores que trabalham em Inglaterra e que estão a repetir um pouco do seu processo diário. Também, voltando a essa ideia... posso? Tu podes. Eu posso? Vindo de tão longe, esta ideia das criações, e de que a ideia é uma premissa, não é uma ideia, começa sempre de uma premissa, mas que as ideias surgem nos processos, e estava-te a ouvir falar e estava-me a lembrar de como cada processo informa o seguinte. Pronto, já não está na moda as pessoas trabalharem assim em ensemble e terem assim uma espécie de casamento artístico de longa duração, não é? As pessoas andam sempre a saltitar de projeto em projeto, de preferência que preenchem o seu calendário, o iCalendar, com imensas coisas. De manhã estou aqui, à tarde estou ali, e estamos a fazer montes de coisas ao mesmo tempo. Mas o que se perde quando se trabalha assim, e eu infelizmente sou uma dessas pessoas hoje em dia, é esta riqueza de um trabalho que informa o seguinte. Por exemplo, o que tu desenvolveste no Provisional Figures, das biografias, foi um dispositivo que nós descobrimos no espetáculo anterior, no Todo o Mundo é um Palco. Nós, quando começámos o processo, não havia nada e começámos das biografias, eram só jogos e jogos e jogos à volta de biografias, e depois aquilo foi crescendo e foi se tornando num espetáculo próprio, que depois transpira para o Provisional e depois transpira para a abertura deste filme, não é? Mas vai-se densificando e vai-se depurando e vai-se transformando noutra coisa. E isso é muito bonito ver, não é? Quando nós estudamos um realizador, um trabalho de uma obra de um autor, nunca é aquele filme ou aquela peça ou aquele livro, não é? Essa viagem de como as coisas se vão formando umas às outras. Em relação a isso que estavas a dizer dos textos, eu depois trouxe, se vocês quiserem, tenho muito gosto em partilhar convosco, não é tudo, mas é uma parte. Sim. É um dos meus guiões, eu trouxe, que eu fui tendo vários, porque foram várias versões que foram sendo reescritas e reescritas à medida que elas foram sendo escritas também para se conseguir apoios. O Marco foi escrevendo várias versões, depois dos ensaios também foram nascendo várias versões, e não sei, eram 12 ou 13, já não sei, foram muitas versões, e portanto esta que eu trago aqui era uma que eu usava on set. Portanto, está muito, muito, muito desavardada. Havia outra em casa mais limpinha. Eu sou muito metódica, portanto, oscilo entre o grande caos e o metódico. E estavas a falar isso do som, pois tenho aqui montes de caderninhos, mas há aqui montes de notas só de fonética, só de trabalho de fonética. Como o Marco falava da construção do corpo, o corpo, para mim, não é só o corpo pensante, não é o corpo, o som. A questão do som que o corpo produz, para mim, é onde nasce a personagem, tal e qual como uma criança que constrói a sua personalidade ou que a sua máscara social, no momento em que começa a construir a sua voz. Portanto, está ali aqueles primeiros anos, 2 anos, vai para uma igreja e fala,
está a experimentar a voz, não é? Fazer aqueles sons de experimentação e vai construindo uma identidade sonora, muitas vezes mimetizando o som da mãe ou o som de uma tia ou de uma avó, e por isso é que temos as vozes parecidas com essas pessoas que nos são próximas. E as personagens, tal e qual, também têm um som. Eu tenho um som muito característico do meu contexto social, Beatriz, do meu contexto académico, da minha região, e quando nós trabalhamos uma personagem temos que encarar, temos que aceitar que essa personagem também tem esse contexto e que será naturalmente diverso daquele que é o do ator. Portanto, houve uma data de decisões que tivemos que tomar previamente sobre esta mulher, qual era o seu contexto social, regional, intelectual, académico e por aí fora. E daí esta voz com muito tabaco, muito rude, comia-se nos portugueses. Eu tive que estragar o meu português, como também tive que estragar, enfim, com muitas aspas, porque isso do correto tem muito que se lhe diga. Mas pronto, manipular o meu som português e também manipular o meu som inglês, uma vez que andei numa escola inglesa e muito me esforcei para ter um perfect RP. E de repente aquilo não era possível, porque era preciso encontrar um som de classe operária, um som exausto, massacrado, violentado, e uma certa também violência sobre aquilo que é a relação com as palavras. E, portanto, não foi nada fácil essa parte. E depois o Marco, ainda bem que não desistiu, porque eu lutei muito contra isso, porque eu própria, quando fui viver para a Inglaterra, também não foram anos muito fáceis, mas muito diferentes, realidades muito diferentes. Também fiz muito trabalho de limpeza, mas eu estava obcecada em conseguir ter um som perfeito e pertencer. E eu achava que a Tânia também queria pertencer àquele mundo inglês. Ela vivia dos portugueses, mas ela não se considerava one of them. Ela tinha um estatuto à parte. E, portanto, eu já completamente obcecada também por esta vontade da própria Tânia, resisti muito a este input do Marco de querer estragar a palavra comfortable e comfortable. E depois era também uma piada qualquer que era com cocanária. Pronto, e eu resisti um bocado a isso, não queria nada ir por aí, não queria apalhaçar, aquilo estava... Porque no fundo a personagem também já não queria isso para ela. Portanto, foi esses movimentos muito contraditórios entre aquilo que era o movimento da atriz a querer estragar e o movimento da personagem a querer conquistar, por vezes criavam conflitos. Sim, porque essas palavras vinham de uma aula. Essas palavras vinham de um tutorial de como trabalhar na indústria hoteleira, sei lá, do YouTube, e portanto era cooking area, comfortable room, e eu não tenho de longe o sotaque perfeito da Beatriz, e então comecei a delirar sobre também o cucanária, e enfim. Mas, sobretudo, esta ideia de que, como realizador, eu acho que há um lugar que é criar um espaço, que é um espaço de trabalho que tem que ser o mais vasto possível e abranger o maior tempo possível, e que não é possível esta ideia e que a construção, bom, além da construção dramatúrgica e a construção da linguagem que apoia no trabalho do ator é uma das partes, é uma parte fundamental, mas é um dos elementos da linguagem. Esta ideia de que tem que ser um universo que é um universo partilhado e que, ou seja, esta ideia, e que, por exemplo, se nestas cenas, em vez de ter os imigrantes, tiveres figurantes ou tiveres não sei o quê, tudo isso é destruído, ou seja, é um trabalho em profundidade, ou seja, e que informa o trabalho do ator, o trabalho do não ator, de alguma forma cria um espelho, uma espécie de um espelho com quem o ator também dialoga. Em algumas cenas eu acho que isso é bastante evidente.
Obrigado por terem vindo. Tínhamos este sonho já há alguns anos, finalmente conseguimos concretizá-lo, esta ideia. Que não era uma ideia, era um desejo de vos ter cá. Eu tenho duas perguntas, primeiro para a Beatriz e depois para o Marco. Para a Beatriz, o teu acting, a tua personagem neste filme é muito intensa e foi muito curioso agora teres referido essa questão da transformação da tua voz. Mas a minha pergunta tem que ver com esse processo de mergulhar de uma maneira tão profunda na personagem. Eu acho que ao longo do filme esse mergulho na personagem vai se tornando cada vez mais profundo e mais intenso, e vamos descobrindo aquela mulher, dimensões daquela mulher que não é só aquela capataz dos imigrantes, como nós há pouco falávamos. Como é que um ator não se perde? Não se perde? Sim. Como é que tu não te perdes naquela mulher? Como é que consegues voltar e como é que consegues fazer esses movimentos de ir e voltar? Estás a falar no fim do filme? Voltar para a vida? Tu mesmo, quando estás a tentar compreender como é que representas, interpretas, lês, quando estás a construir aquela figura, como é que tu depois regressas à Beatriz? São movimentos opostos. Exato. E cada um tem o seu tempo. Durante muito tempo... Ok. De um ponto de vista mais ou menos teórico, eu acho que aquilo que impede um ator de ser bom ator é o medo de não voltar. Pronto. Portanto, a pessoa não se entrega porque tem medo de enlouquecer. Há um dispositivo qualquer de alerta de segurança, sistema de segurança lá muito longe no seu subconsciente que lhe diz: não te exponhas a esse ridículo, não te ponhas nesse lugar de risco, porque podes ficar avariado. Pronto. E é uma realidade. A mente humana é muito frágil. E portanto, eu acho que quando se ensina a atores a representar, ou pelo menos eu quando trabalho com atores é assim que ensino, eu estou sempre a ensinar a voltar, não estou a ensinar a entrar. O caminho, o movimento de entrar é um movimento de abertura, de descamação, de disponibilidade, de abertura real da caixa torácica, de vulnerabilidade, para nos permitirmos ser transformados. E há qualquer coisa de sacrifício nesse movimento. Sacrifício não só físico, corporal, mental e emocional, naturalmente. Sem entrarmos por grandes teorias, os atores são muito especiais, não sei o quê, mas eu acho muito interessante trabalhar nesse sítio. Esse é que é o tal sítio de risco que nós falávamos no início da nossa conversa. E é um processo gradual, leva tempo, não é instantâneo, depende das pessoas, pode começar de uma forma mais teórica. Eu tendo a começar de uma forma mais teórica e depois começo então a trabalhar a partir do corpo, mas eu tinha aqui nestes blocos, por exemplo, eu descobri muito cedo uma coisa interessante que eu até pus de parte, que vos queria dizer. Eu, por exemplo, agora nesta cena estava a ver a maneira como ela tem uma maneira muito particular de mexer nas mãos. Olha, como é que se perde esse tique? Eu estava ia a pensar falar sobre como é que depois isso. se esquece, porque é uma coisa tão presente, a maneira como ela mexe as mãos e mexe os anéis e lava. Sim. Como é que depois tu desaprendes aquela... Não é preciso, obrigada. Está ótimo. Deixa eu dar, isso não é importante, obrigada. Eu acho que houve várias etapas aqui. Portanto, primeiro há a ideia da construção da imagem, do corpo, do som. Portanto, quando a gente pensa no corpo, estamos a pensar na imagem visual, mas também estamos a pensar na forma como o corpo se movimenta, na forma como o corpo se relaciona com os objetos, na forma como o corpo se expressa através de som, com palavra ou sem palavra. E a partir daí também há um certo prazer em imprimir algumas também decisões artísticas por parte do intérprete. E muito rapidamente a ideia de que ela é o Peru surgiu para mim.
Portanto, esta ideia de garras, das mãos que se enfiam assim no casaquinho, os saltos altos que são aquelas patinhas a andar assim, e muito depressa essa sensação do Peru sempre no limite de ser degolado, sempre numa corrida contra o tempo, porque vai acabar por ser pendurado naquela máquina. Isso ficou muito cedo. E eu estava agora sim, podes... Não, eu gostava de vos ler isso porque eu achei tão curioso, porque foi muito, muito cedo. E depois aparecem vários dos caderninhos. Eu também desenho aqui a mistura e tal, pronto, mistura de coisas. Estás a ver? Olha, Pain in the Horse. Pain in the Horse. Pain in the Horse. Pronto, brincadeiras, agora não tem interesse nenhum, mas pronto. Desculpem, please bear with me, porque eu achei mesmo que podia ser interessante partilhar convosco. Enquanto o Marco fala, para não aborrecer os senhores. Mas se achas que estás quase lá, está tudo bem. Não se pode dizer essa frase. Desculpem. Tenho aqui, por exemplo, as canções também, que é giro. Essa parte também foi na verdade, o meu processo começou assim, começou com as canções. Eu tenho muita vergonha de cantar e canto muito mal. E então, quando o Marco me disse que eu tinha que cantar em karaoke, entrei em pânico e arranjei logo um professor de voz, ainda cá em Portugal, e comecei a ter aulas 3 vezes por semana, para ele me ensinar a cantar, e as canções estavam sempre a mudar, nunca eram aquelas, eram estas, depois eram as outras, e aquilo era para mim uma agonia absoluta. Era por uma questão de direitos, na verdade. As canções que eu escolhi eram todas muito caras e eu depois estava sempre a mudá-las, na verdade. E portanto no filme canto para aí 2 ou 3 e canto. Acento de Norfolk, que depois tive o Sam. Um acento particular. Exato. Ou seja, é uma construção muito depois ainda fui trabalhar para um bar lá em Great Yarmouth. Também ajudou o facto de eu ter sido imigrante em Inglaterra. Eu acho que, de certa forma, isso também informou bastante o trabalho. Porque há todo um ponto de vista de sermos alvos de racismo, mesmo independentemente do teu extrato social, não é? Sim, Inglaterra, sim. Embora seja uma meritocracia, ou és inglês ou não és. E pode ser mais subtil ou menos subtil, mas está lá sempre, e por isso também me ajudou bastante a informar. Pois, estás a ver, tinha aqui um desenho dos anéis, trigger points, botas, anéis, argolas, tatus, 3 fios, medalha com cruz, o elástico preto do cabelo, elásticos pretos no pulso esquerdo e as notas. Portanto, isto são assim tipo sugestões que vieram muito, muito cedo. Muito cedo. Eu até vos trouxe o caderninho. Eu acho que este lado, enquanto procuras, eu vou já vamos há aqui um lado deste de mergulhar, de facto, deste de abrir do corpo para uma personagem, e depois um lado que eu acho que estamos aqui os dois, que é um lado de confiança que é fundamental, porque a uma determinada altura nós começamos a ir cada vez mais longe, não é? nessa procura, nesse imprimir da violência, e de facto esse lugar de confiança meu na Beatriz e do intérprete em mim e eu no intérprete não é evidente, e é o que permite de facto um lugar de experimentação verdadeiramente profundo. Eu posso dizer que em relação ao ator inglês que está no filme, eu a uma determinada altura recebi um telefonema do agente a dizer: este senhor não se sente confortável com o que tu estás a fazer por causa da violência que estava imposta. E eu depois tive-lhe que explicar que as pessoas neste caso era a cena com o Romeu, em que nós estávamos a fazer a cena de tortura do Romeu, não é?
eu e o Romeu fomos ter com ele e dizendo, não, nós estamos ok. Isto é uma... Obviamente que a cena é muito violenta, mas é violenta para a personagem. Isto é tudo muito complicado, porque obviamente este lugar da personagem e o lugar do intérprete muitas vezes tem pontos comunicantes e vasos comunicantes, mas continua a haver sempre uma personagem. Às vezes nós começamos a fundir-nos com ela, mas é um bocadinho... Há bocado estava-te a dizer que no meu próximo filme é com crianças, não é? E, por exemplo, no trabalho com crianças é essencial voltar ao trabalho da personagem. Ou seja, eu agora vou criar outro, que não sou eu, que é outro menino, no caso de crianças, que tem estes problemas. Mas as crianças fazem isso com muito mais facilidade. Mais facilidade. Porque para eles é muito mais claro. E, portanto, isto para dizer que este lugar de partilha, por exemplo, com a Beatriz, em que eu sei que partilhamos do mesmo desejo de ir a um lugar de estranheza, de ir a um lugar novo. Isto também é importante, que eu acho que esta ideia do novo para mim, novo no sentido que eu não vi. Se calhar alguém já fez, ou existe, mas que estás à procura, não que eu acho que é um problema dos atores, hoje em dia, que para já eles parecem-se todos uns com os outros. Deixaram de haver formas e corpos distintos. Falamos tanto disso e os atores estão cada vez mais parecidos. E nesse sentido, esta ideia de explorar um lugar onde não tivemos, explorar um lugar que de alguma forma reflita num corpo, neste caso num corpo de uma mulher, toda a violência daquele lugar e daqueles anos de experiência, porque é um lugar mesmo violento, Great Yarmouth, neste caso, e a trabalho nas fábricas, implica mesmo um lugar de risco. Não só risco artístico, mas também saúde mental e física de alguma maneira. Acho que a Beatriz encontrou, não é? Encontrei coisas que depois foram mudadas, mas, por exemplo, muito no início, já tinha aquilo que eu estava a dizer, não é? Das botas, dos pezinhos, o rabo apertado, passo curto, frio no sexo. Não sei se vos interessa, mas para mim foi útil. Eles são maiores, não são? Sempre só segura no dinheiro com a mão direita. Decisões assim de pessoa OCD, que sou, não é? Segurar o cigarro como se fosse uma carteira, fumar de lado, rir-se de lado, a voz rouca do tabaco, porque canta toda a noite no karaoke e, portanto, rebenta a voz. Só fala alto quando está em terceiro círculo, e agudo em terceiro círculo. Isto é um código de acting, esta coisa do terceiro círculo, que é porque está a ser visto e tem consciência que está a ser visto, é o que quer dizer o terceiro círculo. Olha sempre de cima para baixo, tipo Princesa Diana, sempre desconfiada e assustada, e os seus principais verbos são escutar e cheirar, porque o filme tem muito esta coisa dos odores, que é uma coisa difícil de se imprimir em cinema, não é? Sim, mas era algo que estava sempre presente, quer no trabalho com os atores, quer no trabalho com a restante equipa de direção de arte, fotografia, eu dizia sempre, este filme tem que cheirar à fábrica dos produtos, tem que ter cheiro. E, portanto, isso era um ponto determinante, ou seja, quando eu vi uma parede, que textura é que tinha essa parede, como é que ela cheirava, etc. E essa era uma decisão desde o início que eu tinha aqui, que era o cheiro. Na verdade, ela gosta do mau cheiro. Ela procura esse mau cheiro. Vou dizer outra vez uma palavra. Posso? Dá-lhe muita tesão. Não pratica inglês à frente de ninguém, portanto é sempre sozinha, coisa que depois não aconteceu. Ela passou a fazer no carro à frente dos outros ingleses. Sobretudo com a personagem do Raul, não é? Que Sim. Depois foi ganhando um protagonismo maior nas constantes escritas.
gosta muito de andar com o bebê, que é a sua neta, a filha da enteada, não é? Está-lhe sempre a cheirar ou o rabo ou o pescoço. E fala dos tugas como se não fosse tuga ela própria. Pronto, isto foram assim tipo a base da coisa. E depois, em cima disto, foram-se moldando. Sabes como é que eu a descobri? Na fábrica, quando trabalhámos na fábrica, aquela ideia de ver os bichos sempre ali. Fizemos os trabalhos todos, todas as secções da fábrica nós fizemos, desde degolar o bicho, a tirar penas, escaldar, tirar entranhas, enfim, todas as secções. Cortar a cabeça. Sim. E esta ideia de ficar pendurado num gancho e de repente eu a carregar os bichos são pesados, não é? Lesionei-me aqui numa asa e ainda tenho essa tensão, volta e meia volta, e é sempre nesta asa. E eu nesse período andei com este ombro assim sempre mais para a frente, e eu aqui eu descobri a Tânia. Aconteceu na fábrica, e a partir daí a asa ferida, e daí nasceu o Peru. Voltar à vida, só para acabar a resposta, dá jeito de ter uma família fixe. Do desaprender. Como é que voltaste a ter as tuas mãos? Neste caso foi difícil. Vêm outras personagens. Fui salva pela Judite do Mal Viver Mal, em que eu construí uma coisa oposta, toda ela cheia de rolos e make-up e cremes e coisas. Não, mas houve um momento quase de ressaca do filme, não é? Porque era tão violento, não é? Houve para já uma quarentena no regresso. Portanto, 3 semanas fechada num apartamento. Muito frio, muito, pronto, é isso. E a personagem é violenta neste caso. Essa ideia de que tu podes fazer uma personagem desta e desprender-te assim, isso não existe. Não? Diz lá, não existe. Eu acho que é importante ouvir isto, porque por vezes, bom, parece que, eu não sei se está aqui mais atores ou mais realizadores, não é? Que é esta ideia de que o ator, ou seja, o ator vai conseguir resolver problemas dramatúrgicos que tu não resolveste ou que tem uma solução instantânea. E não tem, é um laboratório, é um lugar de procura comum. E que implica muita dor e muito esforço, independentemente deste filme ser um filme sobre uma realidade social duríssima, mas pode não ser, pode ser uma história de amor, mas que esse mergulho é um mergulho que implica de facto não só o tempo, mas também a disponibilidade física e a disponibilidade mental, não é? E portanto é todo um processo. Eu acho que o processo é fundamental. Podemos tentar abrir. Quem quer fazer perguntas? Ou comentários? Eu não estava a ver a mão. Tenho que... Olá. Achei que o filme, eu não conheço o filme, mas achei bastante impactante, por isso achei que está bem feito, porque acho que é isso que querem passar. A minha pergunta era mais destinada ao Marco, por ter mencionado que o filme passou primeiro pelo teatro e depois é que foi para o cinema. Como é que uma ideia, ao começar no teatro, muda-se de maneira visualmente tem de manipular aquilo que a plateia está a prestar atenção? Como é que uma peça de teatro passa para o cinema? Quais cenas importantes, partes importantes é que têm de ser modificadas? Qual foi a decisão de passar do teatro para o cinema e porquê? Bom, são duas obras, dois objetos muito distintos. Neste caso, o teatro era feito com os trabalhadores portugueses, os imigrantes e outros habitantes de Great Yarmouth, e funcionava, se quiseres, em relação ao filme, quase como um laboratório para depois a criação de uma história que finalmente é uma ficção. E portanto esse lado
quando tu trazes os verdadeiros, digamos, protagonistas, os trabalhadores das fábricas para um palco, essa distância entre a vida e a arte está muito desbatida, na verdade. Portanto, é um objeto muito, muito distinto. E no fundo, quase é como se fosse uma parte do processo para depois chegar ao filme. Não que a peça, que eu gosto menos da peça ou que seja menos importante, mas o facto do filme vir a seguir faz com que, no fundo, todo o trabalho desenvolvido no Provisional Figures seja uma antecâmara para a construção depois de uma obra que é uma obra de ficção e que é uma reflexão, se quiseres, um pouco mais vasta do que a peça. Tinha agora uma pergunta para a Beatriz. Eu ia perguntar primeiro se houve algum papel que era mais difícil ou se foi mais complicado de fazer, mas eu tenho a sensação que o de cantar foi o mais difícil para si. Portanto, eu ia perguntar se alguma vez, ao representar uma personagem, sentiu que, apesar de dizerem que representou bem ou que representou a personagem, alguma vez sentiu que ainda há alguma coisa que faltava ou que não sentiu 100% na personagem, ou se havia algum tique ou pormenor que sentiu que faltasse ou que não estava 100% bem representado? É para dizer a verdade? Eu acho sempre que não está bem. Pronto. Porque isso também faz parte também alimenta o desejo de querer fazer melhor, apesar da minha idade. Ainda continuo, apesar de estar há tantos anos a fazer. Isso mantém a minha curiosidade viva. Eu acho que aquilo que o Daniel falava quando fez esta apresentação tão simpática a respeito do nosso trabalho, o Daniel usou uma palavra que eu valorizo muitíssimo, que é o espanto. O espanto é o que me mantém viva enquanto artista. A partir do momento em que as coisas me deixam de me espantar ou de despertar a minha curiosidade e eu passo a olhar com um olhar de que já sei tudo, ou que é tudo evidente, ou que... eu nunca tive isso, mesmo quando era adolescente e parva, nunca tive essa coisa de achar que já sabia e blasé. Havia imensas atrizes que eram muito interessantes porque eram tipo assim, aquele género, né? Estão-se a cagar, não sei o quê. E eu sempre achei isso fantástico, mas eu nunca tive isso em mim, porque o meu motor não parte por aí. E, portanto, há assim uma espécie de inquietação constante de achar que pode ser sempre melhor. Se já fiz alguma personagem que eu achasse que estivesse verdadeiramente mal, talvez, mas posso-te dizer que já fiz as pazes, porque acho que eu fiz sempre o melhor que sabia no momento. Cada filme que fiz sempre como se fosse morrer amanhã. E, portanto, de projeto para projeto, eu vou achando cada vez mais ridículo os que estão mais para trás. Agora que tenho 50 anos, até já acho fofo. Há algumas coisas que fiz que são patéticas, mas pronto, era o que era possível. Respondi. Mais perguntas? Boa noite, eu já tinha tido a oportunidade de assistir o filme quando foi lançado e parabéns, é um ótimo filme, a atuação é maravilhosa de todos os lados, e é mais para esse lado que eu quero fazer a pergunta. Marco, quando fazes um casting, quando escolhes os personagens, quem vai interpretar cada personagem, já vais, quando estás a escrever, ou no caso adaptação, ou como é que funcionou, já vais pensando num personagem, em que ator ou só depois que vais procurar, porque para quem não viu o filme, os personagens são muito reais e têm uma cara muito real. As pessoas todas têm cara de que realmente são as pessoas que vivem ali. Então,
parabéns, não é? Mesmo os ingleses, na própria cena que vocês estão falando da tortura, do rapaz estar andando de um lado para o outro, as gatas na sala e tudo mais, todos os personagens têm uma cara muito real, ninguém tem aquela cara plástica de sou extremamente bonitinho, não, parece realmente quase um documentário dessa forma, não é? Como é que funciona mais ou menos o teu processo de escolher quem vai participar, ou se já é na escrita, ou logo depois? Como é que funciona mais ou menos? Depende de filme para filme e agora mesmo no teatro também há uma variação, mas tendencialmente eu escrevo para atores com quem eu trabalho ou com quem eu gosto de trabalhar e que eu os conheço de uma forma bastante íntima, no sentido em que eu conheço aquele ator, conheço o trabalho e eu, por outro lado, há um desejo também de desafiar determinado ator a fazer determinada personagem que eu gostava de o ver naquela personagem. Portanto, quer a personagem do Raul, quer a personagem da Tânia, foram escritas para a Beatriz, para o Romeu Runa, o Jorge, a personagem da Rita Cabasso foi escrita para a Rita Cabasso. Todas as personagens deste filme, com exceção do ator inglês, porque eu não conhecia atores ingleses, tinha desejos. Portanto, essa personagem fiz um casting bastante grande, já com a Beatriz e já a experimentar contracena, mas sabendo, e isso é importante, que a escolha do ator vai sempre implicar uma reescrita do filme. Porque nunca encontras... Ou seja, eu quando estou a escrever e não sei que ator é que eu estou a escrever, eu estou a escrever um esboço da personagem, não estou a escrever a personagem ainda. Estou a escrever intenções, estou a escrever... Ou seja, mas a personagem nasce depois do confronto do ator com a personagem. Ou seja, nos outros casos já é escrito para quando eu escrevo para um ator, isso já está lá na página. Quando, nesse caso, às vezes o ator não pode fazer o papel, escrever pensando nesse papel, faz uma adaptação do roteiro personagem pensando no próximo ator? Sim. Normalmente não corre muito bem, porque se eu escrevi a pensar num ator determinado e por alguma razão ele não pode fazer, aí já é mais complicado, porque ele foi mesmo escrito com as características psicológicas e físicas e é sempre bastante difícil. Acho que todos os realizadores passam por isso. Por exemplo, é como por exemplo, tu perderes o teu há um livro só sobre realizadores que perdem o decor fundamental do filme 2 semanas antes de filmar. E um ator é um bocado também isso, é essa ideia de eu escrevi, exato, fazia parte do desejo e tu não queres substituí-lo por outra pessoa. Isso é bastante complicado, é uma boa, ótima pergunta, na verdade. Obrigado. Diz. Quando estás a escrever, colocas um bocadinho das próprias pessoas, Completamente, sim. Eu não a vida pessoal delas, não é? Mas o potencial e sobretudo as características emocionais e físicas daquela pessoa. Eu não acho que um ator pode fazer qualquer coisa, mas não pode fazer qualquer coisa bem. Ou seja, acho que determinados atores fazem as suas características pessoais, as suas experiências, as suas características físicas. Isto politicamente parece, hoje em dia é um bocado incorreto até de falar, mas eu acho que cada ator tem umas características físicas e psicológicas que são, há determinados personagens onde eles vão encontrar, digamos, onde se vão poder exprimir muito melhor e outros que são quase contra a natura de alguma maneira. O que também pode ser bom, mas se tivermos isso em mente quando estamos a escrever. Então, eu gostava de fazer uma pergunta também. Não estou a ver nenhuma mão no ar, por isso estou a calcular que não. Mas se quiserem, ponham a mão no ar, ainda há espaço e tempo para isso. E esta pergunta talvez tem muito a ver com o que vocês já falaram, mas se calhar pode ir a um outro nível. E é trazer outra vez aqui um projeto diferente, que é o Perfil Perdido,
E só para dar um contexto a todos vocês que não viram a peça utiliza uma série de textos, Shakespeare, Kafka, whatever, e a Beatriz e o Romeu Runa estão no palco, e a Beatriz vai dizendo muito texto. E o texto que a Beatriz diz, a certa altura, parece que nós estamos a ouvir a Beatriz a falar da sua própria vida. E está assim um tremor às pessoas que estão a ver a peça, porque parece de uma intensidade enorme. Desculpem, tinha que fazer só esta explicação para vocês perceberem depois a pergunta e as vossas respostas. E o que eu gostava de saber de vocês era de ti, Beatriz, do ponto de vista de quem interpreta, do Marco, do ponto de vista de quem pensa a encenação. Vocês são filhos e pais, não é? E nesse sentido, há um momento em que as coisas se vão tocar de uma maneira tão forte que se calhar é impossível de fazer do ponto de vista artístico. Gostava que falassem um pouco disso. Se eu fui... Desculpem, assim um bocado forte demais. Mas... eu acho que houve dois momentos nessa minha forma de construir espetáculos a partir das experiências pessoais dos intérpretes, em que eu, de alguma forma, tentei trazer para o trabalho com os atores o que eu faço com os não atores. Ou seja, era um trabalho muito parecido ao Sara, que é uma peça chamada Atores, sobre o trabalho de ator, e outra era o Perfil Perdido, que era sobre a experiência da paternidade e sobre essa relação que nós temos com os nossos pais e a filiação, no fundo a filiação como o grande tema. Relacionado com o gesto artístico, a liberdade. Sim, mas isso acho que está implicado desde o início em criar... ok. No fundo, para quem não viu, era uma peça que falava sobre isso, sobre a filiação, sobre a nossa relação com os nossos, principalmente com a figura do pai, sobre todas as questões que estão ligadas às expectativas, os aspectos mais íntimos. E com duas pessoas que tinham uma experiência... Três, no caso, eu, a Beatriz e o Romeu, experiências muito familiares, muito diferentes. E, portanto, na verdade, para te responder à tua pergunta, esse era o ponto de partida, que era um ponto de partida, digamos, bastante duro e que pressupunha partilharmos e refletirmos sobre as nossas experiências pessoais, sendo que como acontece no trabalho com os não atores, começámos também pelo um trabalho físico, quer com o Vítor Hugo, quer com o Romeu, num trabalho de exploração física, e depois num trabalho em que, no fundo, fomos trazendo para a mesa textos de autores cuja experiência se aproximava muito da nossa. Ou seja, essa ideia, não sei, de repente o Kafka tem um diário só sobre a figura do pai, não é? Como alguém inalcançável, a quem não se chega. Aliás, há uma teoria de que o Kafka é todo sobre o pai, o próprio castelo é uma coisa que está lá no alto e que todos os caminhos parece que lá vão dar, mas nunca se chega a agradar à figura do pai. E portanto essa ideia foi sendo trabalhada. Por outro lado, também lendo sobretudo trabalhos de artistas, outros artistas plásticos. Houve um livro da Siri Utzfeld, a mulher do Paul Auster, que foi fundamental para a descoberta. Ou seja, fomos trazendo textos que refletiam sobre isso e apropriando-nos dele, até um ponto em que acontecia exatamente isso.
mas não devia ser sempre isso. Só que aqui a escolha, lá está essa ideia de que a escolha do texto, em vez de ser o ator a apropriar-se do texto, havia quase às vezes o contrário, ou seja, o texto apropriava-se do ator, como se estivesse a ler o ator. Não é? Havia um texto do Edouard Louis, do Géatron Monpère, que era dito em por ti ou pelo Romeu, eras tu a fazer a voz do Romeu, mas no fundo era a cabeça do Romeu. A cabeça do Romeu, que se aproximava muito de aspectos biográficos da vida do Romeu, como havia outros textos que se aproximavam da Síria, que se aproximavam da Beatriz, e também e por vezes uma vontade e um despudor de, por vezes, mudar uma ou duas palavras no texto que faziam mais próximo do que era a biografia da Beatriz ou do Romeu. E às vezes, em vez de dizer cinema, dizias teatro, ou em vez de dizer escrever, dizias teatro, ou, bom, às vezes, ou representar, ou às vezes a mudança de uma só palavra, e portanto era uma colagem que tinha essa provocação de apropriação do texto também, através às vezes da mudança de palavras. E em que a experiência física era central, ou seja, nos meus espetáculos o físico que é cada vez mais central, e portanto era um espetáculo extremamente violento na forma como havia uma apropriação das várias personagens, de emoções, bom, enfim, era um espetáculo com muito, em que o corpo era central. E depois havia também um elemento, porque isto na vida e no amor e nas relações de filiação nós tendemos a racionalizar e passamos muitos anos a fazer psicanálise, mas existe um elemento que tem a ver com esta ideia de que muito do que nós trazemos da nossa família e das nossas relações nós não controlamos e não podemos controlar. E portanto, havia um português que era mágico, eu sempre tinha tido este desejo de usar a magia num espetáculo, e havia um português que estava a fazer um espetáculo em Los Angeles e que eu contactei para fabricar uma super welder, para fazer uma série de truques de magia dentro do próprio espetáculo. Portanto, havia também esse elemento que era fundamental, porque o espetáculo acabava com um truque de magia da Beatriz, em que ela rasgava vários postais que tinha escrito nas viagens com o pai, e que era também um truque coletivo. Para mim o teatro ocupa cada vez maior um espaço no meu trabalho, porque eu acho que tem esta elasticidade incrível de ser uma forma, bom, para ter este lado da Assembleia, a Assembleia pública, e onde as pessoas se reúnem e refletem todas em conjunto, e que já é raro, não sei, acho que é a única, porque o cinema também já não é uma experiência coletiva. E por outro lado, este lado que cruza várias formas, na verdade, e a dança, neste caso a magia, enfim. Era isso. Era sobre o perfil perdido? Não faço assim, entendi. Nós não vamos ter imagens do espetáculo, portanto, se calhar digo só coisas curtas. Acho que é interessante, eu gosto desta ideia também de que o artista, na verdade, está sempre à procura da... Isto agora parece uma frase, mas enfim, vou dizê-la. Mas o artista parece que está sempre à procura da criança, dessa criança, da sua criança. E no fundo, o movimento da criação, que
pode ser um movimento de afirmação de identidade, ou eu estou aqui, não é? Para dizer eu estou aqui bem alto, ou pode ser um movimento ao contrário de não saber qual é o seu lugar no mundo e tentar compreender o mundo através do seu gesto artístico. Mas acaba sempre por parecer, e por isso se calhar também daí nós termos estado a trabalhar, quando trabalhámos esse espetáculo, aquilo que eu achei muito interessante também para mim de trabalhar foi em que medida é que o meu desejo de aproximação ou de afastamento do meu pai, que por sua vez é um artista plástico, e quando eu estava a começar a afirmar-me enquanto também eu artista, ele era bastante... Não? Era assim um nome, e... agora há outros. Mas na altura era toda assim uma cena, e então, para mim, era esse gesto do filho a querer matar essa voz do pai, que era uma voz que educa pelo erro, como em muitas escolas de arte é assim, não é? Se calhar ainda numa filosofia um bocado russa, não é? Da dança, dos professores de dança e de cinema e tudo isso, que é educar pelo erro. Eu também sou essa professora, na verdade. Odeio o ensino pela palmadinha nas costas, acho que isso não interessa nada, é condescendente, e nós temos é que identificar onde é que está a fragilidade, a falha, onde é que se pode ficar melhor. E isto também é o fruto de ter sido filha deste pai que também educava assim, e ele próprio professor de Belas Artes também educando assim. Acresço em cima disto a diferença do Marco e do Romeu é que eu sou mulher. E curiosamente ou não, é complicado. Porque as artes continuam a aparecer uma coisa que tem uma propriedade... Eu adoro homens, ok? Está tudo bem. Mas continua a parecer ser uma coisa que é da propriedade dos homens. E não é fácil uma mulher ser levada a sério no mundo artístico. É complexo. E se repararem, eu levo-me bastante a sério. Mas como eu considero que as plateias não me levam a sério na maior parte do tempo, eu faço o jogo e estou sempre a dizer piadas, que na verdade não têm piada nenhuma, mas que são uma forma de eu me assegurar que estou a comunicar com as pessoas e que, apesar de não estarem sempre a levar a sério aquilo que eu estou a dizer, ainda estão a ouvir. E portanto, há todas estas coisas que vão transpirando no comportamento da mulher artista que eu acho sobre as quais eu acho interessante refletir e que o Marco, muito habilmente e sensitivamente, trouxe para a peça, quando tinha a voz masculina num corpo masculino que ele tornava mais feminino, e quando tinha a voz feminina num corpo feminino que ele tornava mais masculino. E, portanto, houve ali uma espécie de fusão que era muito interessante, onde deixava a questão de género deixava de ser uma questão e passava a ser uma afirmação do ser, da entidade ser, para além do género. E isso foi muito interessante para mim experienciar. Sim, e nessa fusão de materiais que tinham diversas proveniências, eu acho que a uma determinada altura eu descobri um vídeo no YouTube que eram basicamente duas crianças que tinham feito um disparate e estavam a ser gozadas pelo próprio pai à medida que as castigava, ou seja, num jogo duplo que os pais fazem muitas vezes, que as crianças nunca sabem se estão a falar a sério. E que eu acho que era o elemento central, que era why you did it, porque é que fizeste isto, and who did it. E eu acho que isso era sim, eu não consigo, por exemplo, falar desse momento sem emoção, porque de facto era isso que a Beatriz estava a falar, ao regresso à infância, mas também uma questão à essência da educação e
e desta relação entre pai e filhos, filhos e pais. Beatriz e Marco, muito obrigado. Foi um privilégio ouvir-vos. Obrigado.